Deus de poder maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, que me nouvre ante, que antarabacalabassopia, me que me nevia, cante, rabadacalabassáquia, ó Senhor dos Exércitos. Como que está a imagem aí? Que me nouvre ante, que antarabacalabassor, que anterebeco ramante, que me ne, darabacalabassor, como nouvria, darabacalabachava, que anticomandei, cantarabacalabassáquia. Deus de poder, Senhor, eu venho quebrar todo o mal, Senhor, eu venho repreender toda ação das trevas, eu venho repreender toda ação, meu Pai, arco inimiga. A partir deste exato momento eu venho amarrar, aprisionar, Senhor, e expulsar no nome de Jesus, ó Pai, tanto quanto neste ambiente onde eu venho me encontrar. Está travando um pouco. Labrante que me cantrabacalabarrevia sur que amante recalabassáquia, tarabacalabaxere bicomane cantrabacalabassáquia. Que me nouvria, mante ocorra, me de canta, rabacalabassopre como nouvria, me cante, rabacalabacepre como nevia, canta, rabacalabassáquia. Deus de poder maravilhoso, em um nome de Jesus, Senhor, que ramante, que me nouvria, ante, que andarabadacalabassáquia, que o teu nome venha de ser glorificado, ó Deus eterno, me corra, mante, que me nouvria, ante, que andarabacalabassáquia, a ti seja feita, Senhor, tão somente. Vou tentar mexer aqui na qualidade aqui. Acho que melhorou a qualidade agora, hein? Não sei se velocidade normal. Deixa eu ver velocidade normal. Que me nouvre ante, que andarabacalabassor, que anterebecou, andarabacalabacepre como nouvria, de que me nerravassia, canta como nouvria ante, canta rabacalabassáquia, na autoridade do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Aí, agora melhorou. Eu estou acompanhando aqui. Decamante, o rabada calabachavre ante calabassáquia, Senhor. Adentra através desta live, Senhor. A fiação elétrica. Que me rabate sobre a internet, a fiação elétrica. Mica mandarabacalabassáquia, em um nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Assim seja feita tão somente a tua vontade, que os dons, ó Deus amado, e manifestação do teu Espírito esteja em ativação. Amém? Nós vamos em nome de Jesus. O tema é: vamos aprendendo a orar com Jesus. Este é o título, o tema. O texto bíblico básico para a aplicação deste tema é Lucas, o Evangelho, capítulo 22, do versículo 39 ao versículo de número 46. Lucas, capítulo de 22, versículo de número 39. Camanta rabacalabarrevia sobre comanácia ao 46. Diz o texto assim: E saindo foi, como costumava, para os montes das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os teus discípulos, e achou-se-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Palavra de Deus acerca desse estudo em nome
de Jesus. Nós vamos aprender, primeiro, que Jesus é o nosso maior exemplo de vida e de oração. Segundo, saber que a oração nos propicia uma vida vitoriosa e abençoada. Terceiro, compreender que o cristão deve ter uma vida constante de oração. A vida exemplar de oração do nosso amado Senhor Jesus será sempre o modelo para nos inspirar a todos aqueles que desejam buscar a Deus. E tudo o que Jesus fez ao seu ministério terreno, que pregando, que ensinando, que curando, que expulsando demônios, que ressuscitando os mortos, realizou sob a firme base da oração e da comunhão com o Pai. Amém? É isso que nós temos que ter em mente. Nada se pode fazer se não tivermos uma vida respaldada em oração. Se aprendermos a orar corretamente, o Senhor nos suprirá de tudo quanto precisamos. Cadê o povo dessa live? Camararabassáquia. Segundo o seu querer, para realizarmos a sua obra, como escrito está em Jeremias 33:3, clama a mim e responda-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quer dizer, no próprio versículo aqui de Jeremias, é o livro que se data, aleluia, e ele mesmo nos dá a conotação de buscarmos a orientação, que não pode ser de homens, mas sim de Deus através aos homens. Amém? Primeira coisa que nós vamos atentar, coloca aí o número 1 e você coloca aí, como Jesus orava. É porque está sumindo aqui os números ali dos participantes para mim. Como Jesus orava. Isso, bênção. O pastor está pelo YouTube. Que minei rabácia, cante, o rabada calabassáquia. Diversas referências bíblicas nos revela a vida de constante oração de Jesus. O mestre não perdia, melhor dizendo, a oportunidade de falar com o Pai celestial. Como sacerdócio santo, 1 de Pedro, vamos lá ver, 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 5. 1 de Pedro, capítulo 2, e versículo de número 5, está escrito assim, ó. Vós também, quais pedras vivas, sois edificadas como casa espiritual, para sedes sacerdócio santo, a fim de oferecedes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? O altar pessoal, quando buscamos a Deus em nossa vida devocional, lembra que foi falado ontem na ministração, no culto? Mateus 6,6. Isso aqui eu acho que você já até sabe de qual é salteado, né? Mateus 6,6. Versículo esse bem conhecido, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará, dependendo da versão que você tiver, vai falar, te recompensará o que? Publicamente. Amém? Altar familiar. Quando buscamos a Deus em família. Josué 24:15, parte C do versículo a qual ele está exortando o povo, a sua última apresentação, a última fala ali, ele fala assim, porque eu e minha casa, né, buscaremos a Deus, quer dizer, a família, busca pessoal e busca familiar, o esposo, a esposa e os filhos. Altar congregacional, altar congregacional. Quando nos reunimos com outras famílias na casa de Deus para orar ao Senhor. Salmo 133.
Salmo 133, também bem conhecido, do versículo 1 ao versículo de número 3. Calma que já já Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão que desceu sobre a gola e das suas vestes, e como o vale do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amém? Esses são os três tipos de altares: altar pessoal, altar familiar e altar congregacional. Altar pessoal é a sua vida devocional, a sua vida peculiar com Cristo a sós. Altar familiar é você, seu esposo, sua esposa, ou seu esposo com os teus filhos. E o altar congregacional é sua família, você, dentro de um templo com outras pessoas, que dá a unidade, o nome igreja. Jesus orava a sós. Marcos capítulo 1, versículo de número 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1,35. É o que o pastor faz de madrugada. Sai de dentro da minha casa, do meu comodismo, e vai orar onde? Lá no templo, sozinho. Eu e Deus e a pessoa do Espírito Santo. É a mesma coisa que Jesus faz aqui, nesse versículo aqui. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, quer dizer, o último período da quarta vigília, que é das 3 às 6, antes de esclarecer, virar o dia. Entendeu? Jesus priorizava tanto a vida de oração que antes da alva do dia romper, entendeu? Ele já estava de joelhos, falando com o Pai Celestial. E os seus momentos de devoção pessoal, nosso Senhor, sempre buscava um lugar secreto. E Ele nos apontou o valor deste tipo de oração, quando ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Amém? 1.2. Jesus orava em pequenos grupos. Jesus orava em pequenos grupos. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos. Aleluia. Lucas, o evangelho, você está anotando as referências aí? Porque isso aqui é um estudo e você pode aplicar esse estudo e fazer ele pausadamente, entendeu? E você pode aplicar ele na sua vida. Então, não somente ouça, escreva. Toda vez que tiver estudo, pregações, na ministração da pregação de quarta a sexta, procure ter papel e caneta, porque ali Deus vai estar dando direções para a sua vida. E nas direções, porque Deus não só fala só através da profecia e revelação, não. Deus fala através da ministração, de um ensino e da pregação. Você tem que estar com papel e caneta, porque a sua mente ela é falha. Deus pode falar com você e você daqui a pouco, 2 dias, esquecer a direção que Deus te deu. E você escrever, não tem como se esquecer, porque se você esquecer, você vai lá na sua agenda. O Evangelho de Lucas 9:18, parte A. A oração em pequenos grupos oferece uma rica oportunidade para crescimento espiritual. Pode acontecer no templo, no trabalho, retiros espirituais, em casa ou em qualquer outro lugar. Essa prática fortalece muita comunhão entre os irmãos, bem como possibilita a evangelização de visitantes. Entendeu? Porque você pode ver, o que ontem foi falado? Você aproveitar as oportunidades. Não é a pessoa veio conversar com você e você, não sei o que, mostrar a religiosidade. Não. Você tem que aproveitar a circunstância, levar a pessoa para aquela ação ou para aquele cenário, Shalom Edmar, para aquele cenário, para poder você aplicar a palavra. Por muitas vezes Jesus se separava dos discípulos, das multidões, deixando para trás toda a agitação da sociedade, do seu tempo, e subia ao monte para orar. Lucas 6:12.
Anota aí, de Kawasaki. O exemplo de Jesus nos faz ver como é precioso o momento que passamos a sós com Deus em oração. Portanto, devemos priorizar a nossa vida devocional a cada dia com o Mestre. É isso que vai resultar quem na verdade eu sou quando estou publicamente. É isso que mostra a ferramenta que Deus tem feito através de homens de Deus quando estão com o microfone na mão diante de uma tribuna, ou de um evangelismo pessoal, ou de um convite que ele recebe, ou de uma visitação na casa, aleluia, evangelística, ou uma abordagem na rua, que vai mostrar, aleluia, na verdade, o que ele fez nos bastidores. Na verdade, outro nome se dá, no anonimato, que via saca, pastor, não estou entendendo. A verdade é, o que você está fazendo para que as oportunidades cheguem para você? E o que e como você está se preparando para que essas oportunidades, quando chegar para você, de falar de Deus, ei, canabrácia, calabaça, para aplicar a palavra de Deus em uma circunstância peculiar, em que Deus vai proporcionar dentro do seu trabalho, dentro da tua empresa, quando alguém falar assim, eu vejo que você é crente, né? E naquela hora que a mulher ou o homem partiu com aquele assunto, é a hora que você vai aplicar a sua fé. O que nós temos feitos no anonimato? Para que quando eu tomo o microfone, ou abordo, ou visito alguém, ou vou visitar alguém, ou abordo alguém na rua, ou alguém aborda eu para fazer uma pergunta, você é crente? Aleluia. Você tem que estar preparado para a ocasião. Não é a ocasião que te prepara, mas eu me preparo para ocasiões. Pastor, não entendi. O crente que não ora é um crente apático. O crente que não ora é um crente anêmico. O crente que não ora é um crente seco. O crente que não ora é um crente que vive no meio do deserto, árido, sem água, sem sombra, sem palmeira, sem água para beber, sem frutos, sem vitamina. O crente que não ora, mãos fica mirrada. O crente que não ora não recebe a revelação de Deus. O crente que não ora não recebe a orientação de Deus. O crente que não ora, ele vai para o culto, Deus usa o pastor, está ministrando a palavra, o profeta está pregando, mas ele não consegue se encaixar na palavra, ele não se consegue se encaixar no âmbito espiritual dentro do templo, formado com as outras pessoas que dá o nome igreja. O crente que não ora, que não tem o seu devocional de oração pela manhã, à tarde, que não ora nas madrugadas antes de sair para trabalhar, 20, 15 minutos antes, que não medita na palavra, não tem a sua vida de oração, é um crente que muitas vezes eu vejo isso acontecer na onde eu sou pastor pela misericórdia. Pessoas me mandam mensagem, pastor, eu não entendi a profecia. Isso são sinais, são pessoas que estão fora do âmbito, é a conexão, elas não estão dentro, aleluia, da dimensão espiritual, por isso que elas não conseguem ter compreensão, porque não adianta Jesus, aleluia, através da minha vida, falar assim, agora, tem tantas pessoas aqui, sopra meu espírito sobre eles, que eu estou dando entendimento para tais pessoas, ainda que o Senhor te dá entendimento, mas se você não viver no âmbito de glória, na dimensão espiritual, aleluia, de Kawasaki, não é igreja, não é eu pegar somente o telefone dentro da minha casa e ficar assistindo um culto, não é o suficiente, de Kawasaki, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que pagar o preço. O preço foi pago para abrir as portas do mundo espiritual, para a salvação. Mas ainda, para nós viver de glória em glória, de fé em fé, ainda é indiscutível negar a oração, negar a busca, negar a aclamação ao nome dele, o reino dele. É indiscutível falar que não deve buscar,
que não tem mais. Para que isso, pastor? Que andar para calabassáquia. O crente que não ora, a vida não prospera. O pastor vai ministrar, dízimo e oferta, Satanás vai amarrar o coração. Não dá, vai faltar. Pessoa sem fé. O crente que não ora, ele vai negligenciar as coisas de Deus. Daí eu acredito na salvação, eu acredito que Deus pode usar o pastor, a pastora, para liberar uma porta para mim, multiplicar para mim, mas eu não acredito que eu tenho que devolver para Deus o que pertence a Deus. Você vai receber? Não. Sabe por que a mente dessas pessoas se fecha? Porque elas não têm uma vida de oração com Deus, elas não têm uma vida de busca com Deus. Daí, quando Deus está usando alguém para pedir algo a ela, para ela dar para Deus, e Deus dá mais do que o dobro para ela, essa pessoa se sente ofendida. Daí a primeira palavra que vem, que Satanás coloca na mente, vai faltar. Sabe o que vai acontecer? Realmente vai faltar. Porque você está colocando a confiança no seu braço. Você não está confiando em Deus. Porque tudo aquilo que você negligencia a palavra de Deus, a palavra também, ela vai ter o mesmo poder. Ela vai negligenciar para você. Ela vai negligenciar o cuidado. Para Deus ser o Jeová Jiré, o Deus da provisão, eu preciso cumprir o que está escrito. Não é só, Senhor, me dá, Senhor, prospera. O que adianta Deus te prosperar e aumentando as suas riquezas? Daí Deus está pedindo para você, para poder investir na obra. Daí sabe o que acontece? Você fala, vai faltar. Sabe o que acontece? Vai faltar. Sabe por que você tem esse tipo de pensamento? É o demônio que está tendo acesso à sua mente, porque ele está vendo que você está sem capacete. Que você está desprotegido, porque não tem vida de oração. Daí o coração se fecha. Não está aqui, mas Jesus está levando. Daí você, a alma generosa, Provérbios 11:25, prosperará. Se você não é generoso com Deus, que está te dando fôlego de vida, está te dando trabalho, vai lá. Deus usa o profeta, o vaso, a profetiza, para liberar a palavra profética para você prosperar. Daí Deus vai te pedir a 10ª parte, 10%. Ministra no teu coração, você entregar uma oferta, fazer um sacrifício. Daí você fala, não, é do demônio, não tenho condições. Você está negando a Deus. Daí você está pagando o preço, querendo fazer campanha de oração para aquela situação. Você acha que você vai conseguir? Não vai, filho. Não vai. Você não vai conseguir. Sinto muito lhe dizer. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Pastor, eu estou orando, mas a minha vida não está destravando. Porque você está negando. Lembra-se que nem tudo também é oração. É posicionamento, atitude. Não é só orar, Senhor, abre as portas. Senhor, me dá mais condições. A pergunta é, você está devolvendo os 10% para Deus? Quando Deus ministra assim, quando Deus ministra no seu coração, eu vou falar o que Deus está me dando. Dá uma oferta para o meu servo. Daí você fecha seu coração, você não está nem entendendo porque que Deus está ministrando no teu coração. Dá uma oferta para o meu servo. Porque aquele que honra e entender que quem está te pedindo é Deus, dá uma oferta para o meu servo, e ali está tendo um segredo. O que recebe o profeta na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. E qual é o galardão de profeta? Não é o mesmo que você tem não, a salvação, porque a salvação ele tem, porque ele é um servo de Deus. Qual é o galardão do profeta? Qual é o cuidado que Deus tem com o profeta? Qual é os segredos que Deus entregou para o profeta? Quais é os mistérios que Deus entregou para o profeta? Então não feche seu coração quando Deus te pedir assim, me dá para o meu servo algo. Deve a prática, pante, canta, rabadá, calabassáquia. Por que Deus está falando isso? Porque Deus está ministrando aqui e também. Vamos continuar. De que eu falei para você que já vinha as revelações. De que a mantra rabacalabassáquia. O culto doméstico, a família, aprender a palavra de Deus e capacitar para o aconselhamento mútuo, tornar-se unida e consagrada para o serviço cristão, edificada e protegida pelo Senhor,
Amém? Tudo isso nessa pauta. 1.3. Jesus orava em público. Tiraram, pois, a pedra. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos, olhou para cima. Aleluia. E disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Essa oração, você já sabe que lugar que é esse e que ambiente é esse. Está falando sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Quando ele chega lá depois de 4 dias, e ele faz essa oração publicamente. Mas para ele fazer essa oração publicamente, quantas vezes ele não ficou sozinho orando? Para quando ele orar publicamente diante das pessoas, Deus honrar a oração dele. Então quer dizer, terceira revelação, o que eu faço oculto ou no anonimato, quando eu me dispuser a fazer publicamente, Deus vai honrar minha fé, vai honrar o meu posicionamento. A pergunta é: qual é o preço que você está pagando pela sua família no oculto? Qual é o preço que você está pagando pela tua empresa que Deus te deu? Porque Deus te deu através da profecia, através da revelação. Mas você deve orar por ela, porque você vai sofrer ataque dos demônios para tentar amarrar a sua vida financeira, para poder tentar impedir os clientes não entrar na sua loja, na sua empresa, ou de você não vender home office, né, que fala para poder você não vender digitalmente. Ele vai tentar colocar um demônio lá na porta da sua empresa para ocultar. Você está entendendo? Qual é o preço que você está pagando? Pastor, mas eu já sou dizimista. Não confunda as coisas. Você está no meio de uma guerra. Porque não é só entregar o dízimo, uma semente, uma oferta e pensar que Deus vai fazer por você tudo. Daí, se você entrega o seu dízimo, a sua oferta, faz o sacrifício, sim, pela sua empresa, pela sua família, pela sua vida financeira, sim. Isso é bom? É agradável a Deus? Deus está se recebendo? Sim, está recebendo. Daí você não ora. E o crente que não ora, ele está o quê? Ele vai dar permissão a pecar. Vai o quê? Vai dar o quê? A ocasião para ele viver. Ou o demônio vai ter o quê? A ocasionalidade de perturbar ele e fazer ele pecar. Daí essa pessoa que vive pecando que nem louco, todos nós somos pecando, somos pecadores. Daí você só entrega aquilo para Deus no altar, mas não ora. Daí o que acontece? Daí os pratos vêm e você vai aceitando. Daí o demônio ele não está tendo força. Mas conforme você não tem vida de oração, você está pensando que é só entregar para Deus no altar e pensando que Deus, tipo assim, Senhor, eu entreguei no altar, então agora é responsabilidade sua guardar. Não é assim que funciona. Você tem que viver uma vida cuidadosa, zelosa, vigilante. Dependendo do que você mexe, vai ter pessoas de outra religião lá dentro do seu trabalho. Vai ter pessoas de outra religião que vai entrar dentro do local do seu trabalho. O lugar vai estar protegido. Presta bem atenção na revelação. O lugar vai estar protegido porque você confiou algo a Deus no altar. Amém ou amém? E a pergunta é: e você está se protegendo através da oração? Entendeu? Você protegeu o ambiente para produzir todos os meses, porque você está reconhecendo que aquilo que Deus te deu foi Ele. Daí a pergunta é: e a sua vida de oração? Daí o endemoniado, o macumbeiro, pode mandar uma macumba ou ele ir lá dentro. O ambiente está guardado por uma atitude de fidelidade, de posição que você faz. E agora? E eu?
Pastor, mas não guarda a minha vida? Vai guardar a sua vida de não morrer de um acidente. E mas se eu tiver suscetível aos pecados, vai ter proteção 100%? Claro que não. Você está me entendendo? A revelação? Então, eu entrego, eu crio uma barreira, mas eu continuo orando, combatendo o adversário. É uma guerra. Porque se aonde ele achar brecha, ele vai conseguir minar tuas forças. Daí não adianta eu ser dizimista, e eu sou casado, e eu viver um pé de guerra com Satanás. Na minha casa, com a minha esposa. Por onde ele vai entrar, mesmo você sendo dizimista? Entendeu? Ele vai entrar por aquela brecha que você está permitindo. Você está falando assim no mundo espiritual. Eu estou protegendo lá, mas eu estou dando brecha aqui no meu casamento. Entendeu? Então você tem que orar. Você tem que continuar buscando. Porque a sua vida de oração, ela é inegável. Você tem que continuar. Porque com ela Deus vai te dar, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Vai te dar discernimento. Ele mesmo vai fazer vir ao teu coração você mudar nas áreas que precisa mudar. Quando você estiver no culto online ou presencial, que o pastor, pela boca dele, Deus falando pela boca dele, começar a te cobrar, você não vai se sentir ofendido. Você não vai se sentir ofendida quando Deus, através do ministro, do seu pastor, do profeta, estiver te cobrando. Porque você vai estar orando, você vai entender que Deus ele não está te castigando, Ele está te chamando a atenção. Ou, vamos orar mais, vamos nos posicionar. Porque o inimigo está tentando entrar naquela área, naquela brecha que você não está dando importância. Você está ali, ó, cuidando daquela outra área, mas tem uma área que você não está cuidando. Daí essa pessoa ela está orando, quando ela entender que Deus está chamando a atenção dela, para ela poder, amém? Você está entendendo como que funciona? Não é só uma coisa e outra, é as duas coisas ou várias coisas. Aonde você vai aprender isso? Olha a vida de Jó. Antes de Deus permitir que Satanás lá destruir ele, o que ele fazia? Todas as manhãs pela alva, antes de romper, ele ia lá, sacrificava e orava. Você entendendo? A pessoa que você mais vê isso, dando essa grande lição, é Jó. É só você pegar o primeiro capítulo, antes que Satanás se apresenta lá e pede para destruir tudo. O que ele fazia? Ele ia constante, sacrificava e orava por ele e a sua casa e os seus filhos. Sacrificava, quer dizer, sacrificar, o que você faz hoje na igreja. É o que você entrega para Deus. E orava a Deus. É o que você faz. E se você só entrega e não ora, não está vigiando a sua vida de oração, a probabilidade de você ficar suscetível aos ataques do inimigo e estar perdendo a guerra de 0 a 100%, falar para você está entre 65% a 70%. Agora há pouco, essa live aqui já tem acontecido faz tempo hoje. Daí nós saímos para evangelizar no meio do caminho, de onde nós estava vindo, eu estava querendo não fazer. Daí Deus ministrou tanto no coração da minha esposa e no meu, não é precisa ir. Mas a minha vontade, um homem, era não evangelizar. Daí nós estávamos evangelizando. Daí a 2 quadras da igreja, Deus nos permitiu alcançar um lugar e ver com nossos olhos. De longe eu comecei só a escutar. Na hora que eu comecei a escutar de longe, eu falei, esse barulho é muito estranho e muito familiarizado. Conforme eu estava se aproximando, o barulho foi aumentando. Eu fui entendendo que era um barulho de atabaque. Na hora que eu entendi que era um barulho de atabaque, daí eu já me armei na hora. Chamei a armadura, e na hora que eu chamei a armadura, senti a proteção de Deus. Eu falei, eureka. Daí eu entendi as visões que Deus deu para mim, deu para minha esposa. Estava a 2 quadras da igreja. Voltamos. É luta, é guerra espiritual.
voltamos, né? Já voltou. É guerra, isso aí se chama guerra espiritual. É confronto com as trevas. Porque o inimigo foi descoberto. Entendeu? E da onde ele está, bem dizer, no sentido diagonal, tá? É como se fosse 2 quadras da igreja. Por isso que nas visões que Deus tem me dado de madrugada, eu estou vendo um certo tipo de pessoas, que eu não vou ficar falando aqui, para dizer, falar, pastor, você, entendeu? Tem passado, nós estamos conseguindo tirar um certo tipo de pessoas do bairro, e elas estão passando para outro bairro. Daí nós entendemos, você tá entendendo? Da onde está vindo outro confronto contra a igreja, porque está próximo, não está muito longe. Então isso é confronto de áreas, nos ares, de domínio, de região, entendeu? Tá? Só o que divide é uma avenida de 2 mãos. Só o que divide. Tá entendendo? Nós estamos do outro lado, depois de uma quadra, e eles estão do outro lado da avenida de mão dupla, como se fosse um sentido rodovia, e ele está do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, está próximo um ao outro. Então, isso é guerra de altares. Daí eu pergunto para você, se eu não oro constantemente, todas as madrugadas, constantemente, todos os dias, eu vou vencer essa guerra? Claro que não. Daí eu vou agora, por que eu estou falando isso? Isso eu vou falar lá no culto lá. Você pode ter certeza, se Deus permitir, dependendo do que eu for pregar, eu vou falar isso lá no culto. Daí eu fiz questão, eu quase parei na frente, porque eu passei na calçada, eu passei assim, ó, na calçada para me ver. Eu sou desses. A minha vontade foi parar, mas eu passei bem devagarzinho para me observar o que estava acontecendo lá dentro. O mesmo sistema que acontece na igreja. Cadeiras, uma guidá. Daí o ombreiro não busca. Não tinha ombreiro não, tinha uma guidá. E naquela guidá, conforme o conhecimento que eu tenho, ali já tinha um demônio, como se fosse um ombreiro das trevas ali. Cadeiras, o mesmo sistema da igreja. O negócio estava cheio. Eu olhei rapidamente assim, não tinha um ventilador, pelo contrário. Daí minha esposa, ela viu mais do que eu ainda. Ela viu tipo de uma fogueira lá dentro. Um calor insuportável. O negócio estava cheio, quase barrocando do lado de fora. Eu não vi ninguém assim, ó, se abanando, reclamando. E a igreja com um monte de ventilador. Nós ainda não temos ar-condicionado, mas eu profetizo que vai ter. E os crentes reclamam porque tá calor. Hã? Eu pergunto a você quer vitória, né? Daí minha esposa, ela foi eu tava olhando, eu tive uma visão, olhando um mapeamento, e ela foi ela teve um outro olhar, ela começou a ver um monte de mulher nova lá, né? Nova, vamos falar, mais jovem. Daí sai tudo dali e vai se enroscar os bigodes com um monte de gente. Daí aqueles demônios que tá ali, que ela vai invocar, para trazer sensualidade, dinheiro, essas coisas, luxo, sai desgramando um monte de gente. Fora os homens que tava lá. Daí talvez uma pessoa dessa, eu estou falando aqui, mas você que mora em outra cidade aí, que nos acompanha, você não sabe se a casa do lado, quem mora do lado, ele é crente, ou ele é ateu, não tem fé, ou ele é um macumbeiro. E aí? E você talvez está sendo confrontado por alguém que mora do lado da sua casa, vizinho talvez, e ele é um frequentador de um lugar desse. E eu pergunto para você, você ainda... Daí você faz uma coisa e não faz outra, faz metade e não faz metade. Você vai ter vitória? Está escrito na grade da casa do seu vizinho que ele pertence a essa religião? Está escrito que o vizinho do outro lado, ele frequenta essa outra religião? Está escrito lá atrás, da outra casa, da outra quadra, da outra rua, lá atrás, que o vizinho de lá de trás é macumbeiro? Daí talvez você não gosta de orar. Você acha fadigado. Nós estamos falando de oração. Você está entendendo? Só que o macumbeiro lá, ele não deixa de orar. De fazer as orações invocando os demônios. Não perde o culto. Porque para estar cheio uma hora dessa, num calor escaldante, sem nenhum ventilador. E você... o negócio estava cheio. Eu fiquei abismado com aquilo. Não era nem para mim ficar abismado, porque eu frequentava esses lugares antes de eu servir a Deus. E sempre vi cheio.
Só que o sistema que eu vi foi diferente, porque nos lugares que eu ia, que eu era de São Paulo, é em casas. Ali não, tava na esquina, como se fosse uma igreja. Tá público, se você for ver direitinho. O meu espanto foi esse, que tá público, tá que nem a nossa igreja. Nós foi lá, alugou um salão. Porque o meu conhecimento é sempre o quê? É em casas, e é o culto, que nem tem lá próximo, depois, no mesmo bairro, umas 3 quadras mais pra frente, tem outro, só que o do outro que eu descobri, que o Espírito Santo me revelou, tá o culto, não tá no salão, é numa casa. E esse que eu vi, próximo da igreja, 2 quadras, esse tá na esquina, no salão, como se fosse uma igreja. E você, talvez mora dentro da cidade, é ovelha minha, daí vai hoje, e só quer ir daqui 3 cultos. E o macumbeiro que está servindo os demônios, está lá num calor desse. E você, o culto é de noite, já está mais arejado e você se faz as tripas do coração. Daí o pastor tem que ficar mandando mensagem para você, para poder você ir para a igreja. E o macumbeiro está num sol escaldante, sem nenhum ventilador lá na parede lá. E tem uma fogueira lá dentro do salão lá, para aquecer todo mundo, num calor desse. Eu pergunto para você, esses crentes que pertencem a uma denominação, talvez você está aqui, ou vai ver essa live, e você pertence a outra denominação, daí você não entende por que você não tem prazer de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque você ainda não se tornou um servo de Deus. Porque não foi em vão que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos das trevas não perdem um culto ao Deus deles. E você se torce todo para ir na igreja. O crente que não ora, que não jejua, reclama de ir ao culto de ensino. Acho que é isso que você quer dizer. Narabate que me nouvre ante calabastara candrabacalabasáquia. Calabachara bate candrabacalabasáquia. Daí, sabe o que Deus permitiu ver isso? E eu entendi, porque era desde a semana passada. Da semana passada não deu. Mas Deus estava me pedindo para eu evangelizar no bairro. Nesse mesmo bairro que eu não fui a semana passada. Porque Deus ia fazer eu enxergar. Entendeu? Esse lugar. Eu entendi, porque a benção que entrou aí, que é a ombreira da casa de Deus, na hora que nós começamos a evangelizar, nós falamos assim, manda mensagem para ela, vida, para ela não vir no mesmo bairro que nós. Você está entendendo? E tá lá publicamente, tá lotado. E o pastor tem que orar virado no giraia, para poder as pessoas virem para a igreja. E os endemoniados, porque infelizmente, né? Os endemoniados estão fazendo reunião no meio do fogo, lá no calor desse, sem ventilador. E eles estão cada vez mais ousados. Antes era em casa, escondido, agora está público. Eles estão alugando o salão. E você? Eu vou fazer uma pergunta para você, para nós continuar. Vai continuar fazendo corpo mole para ir para a igreja? Enquanto os filhos das trevas estão se revestindo? Para derrotar quem? Você acha que é para derrotar quem? Para derrotar nós, como igreja, se você não sabe. Porque se eles pertencem às trevas, é para lutar contra quem? É para lutar contra a luz. Amém, amém? Então, pega aí essa direção. Vamos orar mais. E manter mais a vigilância. 2. Quantos minutos? 54 minutos. Misericórdia, Jesus. Daqui a pouco, só mais ensina aqui, nós vamos terminarmos. Jesus nos ensina a prática da oração. Em Mateus 7, versículo 8, 7, 8, Jesus nos fala das 3 palavras-chave de uma oração vitoriosa: pedir, buscar e bater. Aleluia. A semelhança de Jesus, que vivia constantemente oração, os cristãos fervorosos não devem esperar para buscar a Deus somente quando se acha em aflitos. Vou voltar. Os cristãos fervorosos não se deve buscar a Deus. Eu vou mudar a palavra aflito.
Só quando se acha em dificuldade ou problemas ocasionados na família, no casamento ou financeiro. Você tem que buscar constantemente para que os problemas não venham. E quando os problemas virem, você está preparado para enfrentar os problemas. Entendeu? Você não pode buscar Deus ou ir para a igreja porque a dificuldade financeira apareceu. É isso que acontece com os crentes. Não, a porta está fechada, bate carteirinha, vai para o culto, todo culto. Está na live. Quando não pode estar no culto ao vivo, presencial, está na live. Daí começa a prosperar, sabe o que acontece? Eu vou falar, Jesus. Daí começa a ir para onde não deve ir. Começa a ir para os lugares que não deve ir. Teve a sáquia. Começa a seguir caminhos. Agora eu vou te dar uma pauta aqui. Vou te ensinar algo aqui. Primeiro, você vai buscar Deus porque você está precisando? Sim, Deus vai te ajudar. Mas depois que conforme Deus for te ajudando e as coisas forem melhorando, não desvia do caminho não. Continua firme. Continua firme para cada vez mais que você se empenhar, a tendência é o quê? Ir multiplicando, ir abençoando, ir o quê? Prosperando. Daí o cliente, esse crente, ele começa, a vida dele vai, Deus faz aqui, Deus faz acolá, daí aparece alguém no meio do caminho, talvez até no mesmo do arraial, e começa a querer levar essa pessoa, ou aquela outra pessoa, ou aquelas 2, 3 pessoas, não, vamos buscar Deus lá naquele outro lugar. Só que você está sendo abençoado, e ele não está. Por quê? Porque você está obedecendo as direções. E essa pessoa que não está vendo a benção, está querendo levar você para outro lugar, querendo dizer, eu não estou sendo abençoado porque eu estou naquele lugar. Daí a pergunta é, mas Deus tem feito alguma coisa com você? Tem, né? Tem feito? Não tem feito? Mesmo que talvez você esteja de longe, não presencial, não tem? Por que Deus não está fazendo na vida daquela outra pessoa? Acho que alguém aqui já está entendendo. Porque ele não está obedecendo. Alguma coisa ele está negligenciando. Daí ele está fazendo uma lavagem na sua mente, está tentando levar você lá para outro lugar, que ele fala assim, não, Deus não está fazendo nada comigo aqui, vai fazer com lá. Daí ele está pensando que quando ele chegar lá e está levando você, que está sendo abençoado aqui para poder levar para lá, daí o que acontece? Ele está pegando a contaminação que está nele e está te levando para outro lugar. E está querendo colocar a culpa que é no ambiente. Pessoas que estão presas pelos olhos, mas elas estão esquecendo de ver. É só visualizar quando você chegar no ambiente aonde Deus está te falando assim, eu quero que você fique aqui por um tempo, até eu falar sai. Primeira coisa que você vai visualizar, independente da aparência, que não possa ter um ar-condicionado, que não possa ter um blindex, que não possa ter talvez o que muitas igrejas, entre aspas, está tendo, certo? Mas olha, não é para aparência não. Olha para as pessoas e procura saber o que Deus tem feito através daquele ministério com aquelas pessoas. Pegou? Não fique no lugar ou não fique procurando lugar por causa da aparência. A aparência atrai. É jogo de marketing. E a igreja, ela está envolvida com isso também. Isso se chama ética. Não é ética pastoral, uma doutrina da teologia, não. Isso aí se chama ética administrativa. Porque os pastores também têm que investir na obra. E muitas vezes, aleluia, lá dentro daquele lugar, não tem o que é o principal. Fala de Deus, mas não tem o poder de Deus lá dentro. Por quê? Porque se eu começar a cobrar bastante, as ovelhas não vão querer ficar porque não aceita a correção. Se eu sou porco, eu vou deixar aqueles que vêm continuar como porco, sujo. Mas eu sou pastor e Deus cobra a santidade de mim, as ovelhas que vêm até a mim, cheias de carrapicho, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar os carrapichos. E a santidade que Deus cobra de mim, eu vou ter que cobrar daquelas ovelhas que Deus está trazendo para mim como ovelha. Corra desses lugares aonde santidade não é pregada. Corra desses lugares aonde não é se pregado pecado.
Corra desses lugares aonde não é se pregada, não é doutrina do pastor e nem de homens, a doutrina de Cristo. Porque se você não é cobrado pelas escrituras, você pode ter certeza, filho, você corre um grande risco. Você pode até alcançar prosperidade, porque a Bíblia tem segredo. E eu posso te fornecer segredo, você estar dentro da igreja e não ser salvo. E você fazer e ser próspero. Prosperidade não é símbolo do que eu sou salvo. Porque eu vou provar para você, rico e Lázaro. Se você prestar atenção na parábola de Jesus, parece que quem é endemoniado, desviado, cheio do demônio é quem? É o pobre, o mendigo. E parece que quem é crente, cheio da santidade, vestido de branco, para salvação é quem? O rico. Lázaro, não é isso? O Lázaro não, o rico, porque o Lázaro é o mendigo. Jesus está falando de uma parábola, e na parábola ele está falando de duas pessoas que servem o mesmo Deus. Só que quem está na rua está salvo. Quem aparenta ter o do melhor, que parece ser salvo, e que tem um compromisso com a santidade, quando morreu, Jesus está falando, ali ele trouxe algo, que é uma parábola, que ele está trazendo algo oculto e trazendo uma verdade espiritual. Jesus ali está ensinando, filho, a salvação não é visual, não é material. Entendeu? Porque quem parecia ser salvo quando morreu estava no inferno. E quem parecia estar endemoniado e a carta assinada para o inferno estava salvo. Não estou falando que a miséria é símbolo da salvação. Entenda. O que eu estou tentando aplicar aqui para você. Eu não estou falando que você tem que ser um crente pobretão. Você tem que ter o melhor da terra, porque isso é bíblico. Isaías 1,18. Se fordes fiéis ao Senhor, comereis o melhor dessa terra. Eu estou falando para você não andar pela visão humana, mas sim pela visão espiritual. Que me nouvre ante, que anabacanda rabacalabaxere beconda rabacalabasáquia. Então, quando você tiver em um ambiente, ou Deus te falar, é aqui que eu quero que você fique, Deus não está te pedindo em vão, não. Deus não está te pedindo em vão para você ficar naquele lugar. Não procure igrejas por causa da aparência. Procure igrejas onde Deus, ele tá, aquele altar, toda igreja que tem um altar, ele simboliza o trono de Deus. Procure a igreja onde o altar é o trono de Deus e é ele que rege lá. Como que eu vou descobrir isso, pastor? Orando, buscando e não andando pela vista. Que Paulo fala, não andemos por vista, mas por fé. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar com perseverança. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4,2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4,2. Orar com perseverança significa orar sem desfalecer. Lucas 18,1. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Vigiar em oração. 1 Pedro 4,7. Combater em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Está anotando aí? As bênçãos da prática da oração. As bênçãos da prática da oração. Ao orarmos, somos ouvidos pelo Senhor. Isaías 59, versículo 1, está escrito dessa seguinte maneira. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdos os teus ouvidos, para que não possa ouvir. Quem ora, então quer dizer, a mão de Deus vai estar estendida para você. Quem ora, o ouvido de Deus não vai estar agravado. Agravado é esse aqui, ó.
tampado. Entendeu? Para não ouvir. Mas no versículo 2 vai falar: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então quer dizer que o crente que não ora está sujeito a viver em pecado. O crente que não ora está sujeito a viver em transgressão diante de Deus. Salmos de número 40. Bem conhecido Salmos, vai. Vamos lá, Salmos 40. Versículo de número 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu oro, espero com paciência, até que ele se inclina para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 2 deste mesmo Salmo 40 vai dizer: também me tirou de uma corva de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Você está buscando a Deus? Ou você só está esperando que alguém faça algo por você? Essa pessoa, o seu pastor, o profeta, ele vai te ajudar. Só que depois que você receber aquela ajuda dos céus, através do seu pastor, da sua pastora, do profeta, do ministro, o que você tem que fazer? O mais rápido possível, ir para o lugar de oração. Para você não voltar. Porque não adianta você receber a mão de Deus através de uma profecia, de uma revelação, de um caminho, de uma direção, e você depois com as suas próprias pernas, por não querer orar, voltar, porque quem não ora vai estar sujeito, suscetível a pecar novamente. E se o demônio perceber que você não está mantendo a vigilância, ele vai vir pelo mesmo lugar, ele não vai inventar outra modalidade. Daí quando você fechar aquela brecha, em oração, estando em vigilância, sabe o que vai acontecer? Ele sabe que não pode mais te atacar por aquele lugar. Ele vai vir por outro lugar. Ele vai te estudar para poder te atacar por outra situação. Dabate, amante, cavassáquia. Submetermos a autoridade que há no nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13. João capítulo 14, versículo de número 13. Para nós terminarmos aqui. João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Onde está escrito: é tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Eu pergunto para você: você está orando? Ou você está esperando alguém pagar o preço por você? Pastor, eu não entendi. Vou simplificar. Porque ainda que você não ore, e todas as vezes que eu orar, se eu orar meio-dia, eu lembrar de você e colocar você na minha oração, glória a Deus, você está recebendo a oração. Daí se eu for orar às 6 horas, daí na oração das 6 horas, eu orando, eu lembro de você e menciono você a Deus na oração, para te ajudar, para te livrar, para te recuperar, para te resgatar, para te prosperar, para te abençoar, glória a Deus. Você está recebendo essa oração? Tá. Daí se eu orar meia-noite mais uma vez, a mesma coisa. Daí se eu orar 3 horas da madrugada, durante a madrugada, e lembrar de você mais uma vez, glória a Deus, você está recebendo essa oração? Sim. Deus está ouvindo? Vai te ajudar? Sim. Mas não vai te ajudar da mesma forma que quem está orando a Ele. Porque o maior beneficiado, sabe quem é? Não é você que está recebendo a minha oração como intercessor. Ela vai te ajudar. Mas o maior privilegiado, quem é? É quem está orando. Ela vai te ajudar. Vai te dar força. Vai te dar manutenção espiritual. Mas a força que você deveria receber só pode quando você se sujeitar. Eu oro pela tua vida como pastor para te ajudar. Esse é a prédica. Você está entendendo? Para ir orando, eu ir orando, intercedendo pela sua vida, para poder o quê? Te dar força quando vir o desânimo. E você fala assim, não, você tem que aprender a usar a ferramenta. Se tem alguém pagando o preço por mim, o que você faz? Senhor, existe um homem de Deus, existe uma mulher de Deus que está pagando o preço. Toda vez que eles oram a respeito da minha vida. Eles mencionam meu nome.
eles mencionam a minha família, eles mencionam a minha casa. Daí, a pessoa não quer orar, achando que só a oração do pastor é o suficiente. A oração do pastor e da pastora, ele te ajuda. Vai te ajudar, mas não vai ter a mesma força que quem está orando para interceder pela vida do outro está tendo. Daí se eu estou debaixo de uma autoridade pastoral, o que eu faço? Eu sou inteligente. Tem alguém já pagando o preço por mim, o que eu tenho que fazer? É juntar o útil com o agradável. Se já tem alguém orando para mim, me dando força, chegando a Deus primeiro do que eu, o que eu tenho que fazer? Por mais que o caminho que Jesus já abriu, tem alguém fazendo assim, ó, sai demônio, que o servo do Senhor está vindo após mim, da baia. Porque ele tem menos força do que eu, vai pegando aí. Ele tem menos força do que eu, e ele está lutando, porque ele está enfrentando demônios de maiores autoridades que você ainda não consegue. Então ele está lutando por você. Daí esse tipo de crente, de vez ele manter na posição e orar, não, ele faz assim, ó. Ah, tem alguém orando por mim? Porque alguém está indo abrindo o caminho, não estou falando o caminho da salvação. Entendeu? Eu não dou salvação para ninguém, pastor não dá salvação para ninguém. O caminho é de você chegar nos lugares para alcançar prosperidade, para a salvação alcançar alguém dentro da sua casa, a sua família começar a ser mais abençoada. Daí esse tipo de crente, de vez ele usar e ter essa mentalidade espiritual, porque alguém está indo na frente combatendo demônios que eu não sei lutar, daí o que acontece? O crente não ora. Daí o crente ligeiro, esperto, não, tem alguém batendo por mim, batendo em demônios que eu nem sei que existe, mas ele sabe. Que tem hora que ele fala que eu nem sei que tipo de demônio é esse, que autoridade tem. Dessa pessoa está guerreando por você nas regiões celestes, porque a gente fica muito preocupado com a terra. Você está entendendo? Daí de vez esse crente ter a sabedoria, se posicionar no caminho, falar assim, não, eu tenho alguém pagando preço por mim, tem um meu pastor, tem minha pastora pagando preço. Muitas vezes eles ficam doentes, acontece isso com eles, porque se você já prestou atenção que a luta que eu vivo não é por causa de mim. As guerras que eu e minha esposa, que está lá no escritório dela ouvindo, que nós enfrentamos, não é por causa de nós, é porque a gente se doa para ajudar vocês. Não estou falando isso para trazer honra para mim, não. Porque esse é o serviço que Deus escolheu alguns, que sabia que ia suportar. E você não está sabendo aproveitar. Sinto muito, mas eu tenho que falar a verdade. E você quer que o seu líder, a sua liderança, você pode estar vendo essa live aqui e é de outra denominação, ou você possa estar aqui e é de outro ministério. E você se encaixa nesse contexto e seu líder está pagando lá, está sofrendo lá por causa dos embates contra os demônios nas regiões celestes, potestade, tronos, dominações, principados da nação, e você está assim de braço cruzado e não está aproveitando. Daí o crente esperto e com sabedoria vai entender, meu pastor está pagando o preço por mim. A minha pastora está pagando o preço por mim. Eles estão tentando abrir um caminho, não é para a salvação. Quem deu o caminho da salvação foi Jesus. Eles têm o caminho da salvação para te mostrar. Vamos seguir. Para ir abrindo caminhos que Satanás está impedindo, as trevas estão impedindo de você crescer, prosperar, ser um crente salvo, lavado e remido, e ser próspero, ter uma vida abençoada. Daí você não quer orar, o crente esperto não, ele vai se colocar na guarda do seu líder, da sua liderança, e vai se manter na posição, porque alguém está assim, ó, levando pancada por você, porque você não aguenta levar aquelas pancadas que ele está levando. Pegou aí? Então, a partir de hoje você vai se tornar um crente fervoroso. Demonstração de fé para receber as bênçãos perdidas. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima, creia que ele é galardoador dos que o buscam. Então, vai ter dias que você não vai querer buscar Deus. Daí você vai ter que se posicionar para buscar Deus. Vai ter dias que você não vai querer levantar de madrugada, mas você vai levantar para orar, mesmo não querendo. Ah, pastor, é na força do braço, na força do ódio? Sim. Ou você acha que todo dia eu estou assim, ó? Jesus, vamos orar. Fala comigo.
Filho, vai ter dia que o inferno vai se levantar contra a sua vida, vai ter semana. Sabe o que é o dia mau que lá está escrito em Efésios? É o dia que, se eu falar coisas aqui, você não vai. Tem pessoas que não vão conseguir compreender a minha linguagem. O dia mau, você sabia que tem o dia bom e tem o dia mau? As estações das luas, os meses, você sabia que cada mês de um ano representa um trono das trevas? Que copia as 12 tribos de Israel? Você sabia que os 12 discípulos de Jesus, cada um nasceu num mês diferente? Não tinha Judas e Mateus, que nasceu em janeiro. Cada um deles tinha o seu nascimento peculiar em cada mês de um ano, se você não sabe. Representando tronos, para destruir, conflitar tronos espirituais. Segredos dentro da Bíblia. Você sabia que aquele que é chamado, ou tem um chamado ofício profético, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tem um chamado ofício como profeta, e o outro que tem somente o dom de profecia, tanto um quanto o outro profetiza quando Deus quer, que é por causa do dom. O outro profetiza porque ele tem aquele chamado de ofício com Deus. E mesmo ele tendo o chamado de ofício, a estação das luas favorece ele ou não favorece ele profetizar. Está dentro da Bíblia, tudo isso é segredo. Guerras espirituais. Você sabia? Calma aí que você vai entender. Por que você tem que orar? Por que você deve orar? Você vai entender por que parece que tem semanas, 3, 4 dias, que você sente, os crentes espirituais sentem, que o clima está pesado, o dia está pesado, a semana está carregada, e você não tem esse conhecimento. Sabe qual é esses dias? É os dias que você não quer levantar de madrugada. É o dia que você até levanta e você fala assim, eu não quero orar. Porque existe uma carga, é tronos, virada de meses. Depois que passa a lua nova. A lua nova é bíblico, ó. Lá em 2 Reis, capítulo 8, eu acho que é o verso 28, eu não lembro qual é o verso. Que a Sumanita, ela vai consultar Eliseu. E se não me engano é por causa da morte do filho dela. E o marido dela fala assim, porventura não é lua nova. O que ele está querendo dizer? Não é tempo de consultar o profeta. Namante Kavasakya, porque na esfera espiritual, a lua ela representa o poder feminino. O sol representa masculino. É conhecimento que eu não posso ficar falando, porque as pessoas vão me chamar de herege. É conhecimento que qualquer crente não pode receber. Dia mal é isso, você representa isso. Ou você nunca viveu isso? Daqui uns dias você vai viver. Em transição de lua, transições de mês, depois que passa os primeiros 5 dias do mês. Você acha que está lá, aquele conhecimento judaico lá, que do dia 1 ao dia 5, o homem que é casado com a sua esposa tem que cortejar ela, abençoar ela. Tudo tem uma simbologia. Não tá, esses conhecimentos não tá por obra do acaso, não. Não, porque eu não sou judeu. Fica aí, com seu miticismo aí, com sua religiosidade. O dia mau, tá tudo na Bíblia. Só que não vai estar às claras para qualquer tipo de pessoa entender. Eu estou te dando de graça pedacinhos, filetinhos de Kawasaki. E eu pergunto para você, é aqueles dias que você não quer orar. Aqueles dias que você se sente carregado, você sente que o clima está carregado, onde você vai estar carregado, você vai trabalhar dentro da empresa, ou a sua empresa, você sente que está pesado. O que é isso? É o dia mau. É o dia que você não vai querer orar, que tudo está conspirando contra você. Você está atrás do volante, ó. Você vê que daqui a pouco o motoqueiro cruza na sua frente. Daqui a pouco você vê que o farol, se tá para fechar você, coisa, daqui a pouco o cara passa na sua frente. Ou você está no meio da avenida, daqui a pouco outro passa na sua frente. Sinais, dia mal, carregado. Porque o mundo espiritual dá sinais através do mundo físico. E um dos sinais que o crente tem é quando ele não quer orar. E na verdade é ali que ele tem que ir lá e orar.
E por último, aceitamos a decisão de sua soberana vontade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, que está escrito dessa seguinte maneira. 1 Pedro não, 1 João, 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito assim, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pastor, eu gostei do conteúdo que você me deu. Vai ficar para as próximas lives o curso e a apostila que eu estou escrevendo. Que eu não vou poder favorecer. Vou dar para algumas pessoas de graça. Vou presentear algumas pessoas. Só que o conteúdo é direção de Deus. Entendeu? E não vai ser live aberta, vai ser fechado. É conhecimento que destrava a sua vida. Para nunca mais o inimigo te apanhar de surpresa. Porque quando ele se levantar, você vai estar assim, ó, com escudo. Isso aí seminário não ensina, não. Seminário não ensina. Ele só ensina o básico. Esses conteúdos, sabe quem que dá? É o Espírito de Deus. Relacionamento, oração, intimidade com Ele. Carabadabassáquia. E eu não posso dar isso de graça. Entendeu? Porque foi pagado um alto preço. É-se pagado um alto preço de renúncia. E a palavra de ordem, pastor, Deus te deu para poder você vender? Não, aqui ninguém está querendo ficar rico, não. Sabe por quê? Daí você vai entender. Daí quando você tem que pagar por um ensino que vai mudar a sua vida, pessoas vão falar assim, ó, olha lá o charlatão. Está vendendo a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas que falam isso, é porque elas não podem ter acesso àquele conteúdo. Porque elas acham, é que eu falo, indiscriminativamente, absurdamente, isso. Mas exatamente as pessoas que não podem ter acesso. Por isso que é se vendido. Entendeu? Se você tiver condições de comprar um conteúdo para fazer a sua vida financeira deslanchar, e se você tiver como comprar, você não vai comprar? Ou você vai achar que é muito caro? Pega aí. E aquelas pessoas que falam assim, não, tá vendendo, é muito caro, sabe o que acontece? São exatamente essas pessoas que não podem ter acesso. Uns vão me criticar, mas pastor, você vai vender para ficar rico? Não, a intenção aqui não é ficar rico, não. Porque se fosse ficar rico só com o conhecimento que eu tenho, é o suficiente. Não preciso vender para me poder ficar rico. Só o conhecimento que Deus me permitiu alcançar durante esses 12 anos, é só ele falar assim, ó, não precisa mais apacentar, cuidar de ninguém. Viva a sua vida que eu vou abençoar com tudo que eu te dei, de todo conhecimento. Só que ele não vai fazer isso. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Porque o conhecimento que ele me dá é para poder ajudar as pessoas e levar elas à salvação. Ele não vai fazer isso. Mas se ele fizesse, você pode ter certeza. Prova viva é minha esposa que está aí na live aí. Pergunta aqui como que está a vida financeira dela. Você acha que é conhecimento que vem da onde? De Deus. E de direções que Deus dá para ela. Oportunidades que Deus gera para ela e ela vai lá e aplica. Você está entendendo? Segredos. Que muitas vezes você recebe lá no culto e você despreza. Você quer ver só um segredo que destrava qualquer empresário? Eu pergunto para você. Quantas vezes Deus já ministrou no seu coração você ouvindo uma pregação? E Deus ministrou no seu coração você lançar uma oferta de sacrifício pela sua empresa e colocar ela no altar? Agora pergunta aqui para a pastora, que é minha esposa. Quantas vezes ela entendeu que Deus estava pedindo um sacrifício para ela? No meio da pregação ela fez. Agora pergunta para ela, quantas vezes Deus negou para ela? É conhecimento. Entendeu? Vamos fechar essa live. Semana que vem tem mais. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai.
Senhor dos Exércitos. Calabam terebicam. É isso aí, ó. Tá vendo a pastora dando testemunho? O último gerou 1.900 para ela, o sacrifício. Agora pergunta. Olha lá. E o penúltimo gerou 16 mil. O engraçado é que as mesmas pessoas que estão comigo aqui, ao vivo, bem dizer, todas, e as outras que vão ver, estão tudo no mesmo lugar, onde Deus está usando a mesma pessoa. Talvez o seu sacrifício, quando Deus pede o sacrifício para você, você está pensando que é R$ 1.000. Eu não posso estabelecer. É aquilo que Deus ministra no seu coração. Você está entendendo? Ainda que não seja dinheiro, se Deus te pedir alguma coisa, me dá isso como oferta de sacrifício, dá para Ele. Porque se Ele pedir para você, você entender que Ele está te pedindo e você negar, filho, você está jogando a benção para o alto. Tem coisas que Deus vai exigir um pouco a mais de você e talvez Deus já está te pedindo para você faz tempo e você não entendeu a voz de Deus. Porque não, tem coisas que não vai ser só a oração do pastor, não. Tem coisas que não vai ser só uma profecia, uma revelação, não. Vai te exigir mais segredos dentro da Bíblia. Para Salomão receber a visitação de Deus num sonho e Deus falar assim, ó, pede o que tu queres que eu dê. Primeiro ele deu algo para Deus. Ninguém vai receber nada de Deus sem antes não dar nada para ele. Ah, pastor, mas Deus não está aqui. Quem falou que não? A igreja é de quem? É de Deus ou é do demônio? A pessoa que está sendo usada no altar, é Deus ou o demônio que está usando? Então Deus está. Entendeu? Abre a sua mente espiritual para você entender e compreender as coisas espirituais. Não se fecha no dogma de homens e no espírito de religiosidade. Deus está querendo destravar vidas aqui. Por que eu estou falando isso? Porque existe 3 empresas que estão dentro dessa live, mas as suas empresas não produzem mais do que o necessário. E Deus está falando, fala para eles que para me produzir, eu vou exigir. E Deus não exige de qualquer um. Exige daqueles que têm maturidade. Aqueles que já têm uma fé diferente, a mais do que os outros. Porque se você entender Deus pedindo algo para você, você não vai temer, porque é Deus que está te pedindo. E essas 3 pessoas que estão aqui comigo, que quer ver a sua empresa crescer e prosperar, Deus vai exigir mais de você. Porque quanto mais você estiver preso ao dinheiro, mais você vai reter Deus de liberar para você. Mas quanto mais você for liberal para Deus, Deus também vai ser liberal para você. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome de Jesus. Daí alguém perguntou aí, porque a resposta já veio. Alguém que está aí no meio perguntou assim, ó, Deus, então, o que o Senhor quer de mim? É simples, a resposta já veio, porque Deus me deu a pergunta da pessoa. Daí Deus falou assim, ó, procura saber o que minha obra está faltando. Porque o seu sacrifício, ele tem que ter um endereço. Todo sacrifício tem que ser voltado para a obra, para o templo, a igreja. Procura saber o que falta dentro da igreja, porque o sacrifício é para isso. É para investir na igreja, não é para investir. De calabassaca, de camanta, rabacalabanta, de calabassope, comane, de calabassaca, mando comine calabassaca. Posso falar, pastor? Fala, pode falar. Você está entendendo? Já para responder alguém aí que perguntou como fazer. Que mine ravassaca. Eu vou terminar a live. Daí são segredos. Só depende de você.
Olha lá, a empresa paga a conta de água, da internet. Entendeu? Quem ministrou isso no coração dela? Daí aquele outro dinheiro que era para me pagar a conta de água e da internet, o que eu estou fazendo? Eu estou ajuntando. Como se eu estivesse pagando. Para quê? Mas na hora que eu ajuntar o valor, ela não sabe, agora eu vou falar. Para me colocar o blindex na porta da igreja. Deus ministrou no coração dela pagar 2 contas da igreja. Aquele dinheiro eu estou ajuntando. Daí na hora que ajuntar o valor de 2.000, eu vou lá e coloco a porta de vidro na porta da igreja. Ela está ajudando com 2 contas mensal. Mas vai gerar tantos meses. Só que vai gerar um outro resultado. Eu pergunto para você, é sacrifício, pastor? Claro que é. O que vai fazer com isso aí que ela está fazendo? Vai gerar uma porta lá para a igreja. Eu pergunto para você, quem que está dando essa porta lá para a igreja? A empresa. Mesmo que não está dando de um todo. Mas eu vou ajuntar. Na hora que eu ajuntar aqui, eu ajuntei tudo, eu vou lá e coloco a porta. Você está entendendo? Daí você pode fazer e você não quer fazer. Seja um servo obediente e sábio. Usa a palavra ao teu favor. Daí você vai ver a sua empresa destravar, prosperar. Porque automaticamente o sacrifício dela se torna 2. Ela está suprindo a necessidade. A empresa continua sendo dizimista. Ela supre a necessidade de uma parte da igreja. E ao mesmo tempo, agora aplica a sabedoria do pastor, da administração, que está juntando para poder gerar um outro argumento em cima daquilo. Você está vendo o efeito? Então é um sacrifício. Amém ou amém? Vamos orar para Deus abençoar vocês? Que via saca. E lembrando que nem a pastora colocou aí, ela faz isso e dizima. Não deixa de dizimar, porque ela está ajudando com outra situação. Não pega uma situação para poder você parar de fazer a outra. Você está entendendo? Calabante, eu comando calabassáquia. Porque eu estou estudando um meio. Ou eu compro um ar-condicionado, ajunto dinheiro para comprar um ar-condicionado, ou eu compro, como fala aquele outro negócio que eu esqueci, um climatizador industrial que também é como se fosse um ar-condicionado. Sabe quanto que custa? 1.300, o mais barato no Mercado Livre. Não muito grande, mas ele é um pouco assim, eu acho que tem 1,5 metro. Ele vai trabalhar como se fosse um ar-condicionado. Só que, porque se eu colocar um ar-condicionado lá, dependendo dos BTU, é caro a mão de obra para colocar um ar-condicionado na parede, hein? Esses dias a pastora colocou lá e eu vi, é caro virado no giraia. Só para colocar lá. Eu estou analisando que tipo. Porque na hora que eu colocar a porta, eu vou ter que colocar algo. Um ar-condicionado ou um ventilador desse industrial. Entendeu? Sacrifício. Tá aí a dica aí, ó. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que pastor, mas é muito caro. Entra no Mercado Livre e olha lá as cadeiras amalfadadas, longarinas, de 4 lugares. Quanto que custa? Entendeu? Porque a pessoa falou, mas é muito caro, pastor. Entra lá no Mercado Livre e pesquisa lá, cadeiras de longarina amalfadadas e vê lá quanto que fica. Deus está te dando direções. Deus está tentando arrumar uma direção para você. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus Cristo, vou falar, Jesus, tem pessoas que estão aqui comigo na live, que eu vi a palma das mãos dessas pessoas reluzir como ouro. Quando reluziu como ouro,
Eu perguntei a Deus, por que disso? E Deus falava, fala para essas pessoas que eu estou colocando o ouro que é meu na mão dessas pessoas. Estou providenciando o sacrifício. O meu Deus manda dizer que ele vai providenciar o sacrifício. Meu Deus manda dizer que ele vai providenciar o milagre. O milagre vai ser para você, a providência vai ser para você, e a providência vai ser para a obra. O milagre vai ser para você e para o reino. O milagre vai ser para você e para o reino. Manda dizer o Senhor. O Espírito Santo que não se engana, manda dizer que ele está tocando em uma criança agora, nesse exato momento. Há uma unção de cura. E eu vejo o Espírito Santo me revelando que ele está tocando no pulmão de uma criança. E essa criança, eu vejo essa criança usando como se fosse aquele negócio, aquela máscara de oxigênio dentro de casa. Aquela máquina que se compra da farmácia. Deus está tocando nesses pulmões, está tirando Alabadaga não é moléculas, é como se eu via como se fossem, não é células, isso, células. Dentro dos pulmões desta criança, agora, é o nome de Jesus Cristo, Pai, eu ministro a cura segundo a tua revelação. Na autoridade do nome de Jesus, receba a cura. Eu destruo toda essa enfermidade, toda esta célula agora, nesses pulmões agora, seja é o nome de Jesus, eu destruo agora, é o nome de Jesus, recebe a cura. Existe uma pessoa que está comigo na live, que Deus está colocando uma chave de uma nova moradia. Essa pessoa está mudando de casa por esses tempos. E o meu Senhor manda dizer para essa pessoa que vai ser necessário você regredir se você quiser crescer. Deus está me revelando, o Espírito Santo que não se engana, que alguém que tem pagado o preço por uma outra vida, e o espírito de rebelião sobre esta outra pessoa está perdendo as forças. Porque essa pessoa ela tem a dura cerva, ela não se inclina a Deus, não é obediente a ti, está aprisionado em algumas coisas. Eu vou falar, Jesus. Está fumando até cigarro escondido. Tem sido influenciado por mais companhias. Sai, e muitas vezes, tem vezes quando sai, fica 2 dias, ou quando sai, chega pelas manhã, pelas madrugadas, tarde, teve a sáquia, manto, como novria, te canabácia, orabadavassúria, manto, que viadarabacalabassáquia. Mas o meu Deus manda dizer que, se você permitir, eu vou dar uma esmagada. Nabate, o que, minevia, sáquia. Porque uma vez que colocar na minha mão, não retiras. Deus me mostra o limiar de uma porta. O limiar de uma porta é a soleira. O limiar da porta é a soleira. A soleira é a parte da base, onde você passa, entre os umbrais, passa, de calabaçaca. Aquilo se chama limiar. Deus está mandando dizer que eu via um limiar,
E esse limiar, que a manta recalabassáquia, que Deus me fazia ver, da soleira, da vaia, a teve a sáquia, é granizo, é de mármore, que a sáquia, eu via eles temperadinho, marrom, branco, marronzinho claro, os pigmentinhos preto, arabacalabassáquia. E nessa casa que Deus está me mostrando esse limiar, a benção não tem entrado por causa da confusão, da guerra conjugal. E Deus manda dizer para essa pessoa, ou para essas duas pessoas, até quando vocês vão ficar em desentendimento e permitir que a benção não entre dentro da casa de vocês? Calabatio pe comaneve assai. Yaramantio comandovri ante canavácia. Darabadiava sorricante e calamantuco, midicante, o rabada calavasse, precomondovria, nicamanaia so di cantio come nevia, cantio rebede canabasso. Darabalavacio precamantio comandovria ante canavassia. Arabai de comandovria te que mantra calabassáquia. O meu Senhor manda dizer para uma outra pessoa aqui: o Senhor te dá. O Senhor até te deu empresa. Mas o Senhor está mandando dizer para essa pessoa que te deu uma empresa: você está devolvendo o que pertence ao Senhor? Se foi Ele que te deu, darabate, abate, o cominovre, ante, que a navácia, diribiava sur, que amante, o comandovre, ante, que a navácia. Amém, povo de Deus? Eu vou parar por aqui que já deu 1h41. De calabaxara, candra, calabassáquia. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar. Abençoar de forma poderosa. Abençoar de forma poderosa. Deus, em nome de Jesus, abre, Senhor, meu Pai, a mente. Abre, Senhor, meu Deus amado, que ele saque o entendimento espiritual. Em nome de Jesus, conforme o Senhor me revelou. De forma sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome, eu profetizo um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã nós temos mais no nome de Jesus. A partir das 6 horas, eu espero você. Encontro marcado conosco pela página do Facebook. Amém? Shalom. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.